Muito obrigado, pastor Gilson. Eu estou muito contente, muito feliz por poder estar com vocês, ainda que de forma virtual, mas a gente pode se comunicar e daqui do meu computador eu posso ver, eu tenho uma visão boa da igreja aí, pelo menos a parte que a câmera está cobrindo, e isso me dá uma boa ideia, né, do público que está aí ouvindo e preparado para receber a palavra de Deus. O que eu tenho para vocês nessa tarde não é nada, digamos assim, especial, nada de novo, mas é aquilo que a Bíblia tem ensinado para o povo de Deus ao longo da história. E eu quero falar um pouco, então, sobre a certeza, né, das profecias bíblicas, como Deus garante o cumprimento da sua palavra, e a importância das doutrinas distintivas, da visão bíblica que a Igreja Adventista comunica para o mundo. Então, basicamente, é a minha fala desta tarde com vocês. E eu quero começar falando um pouquinho sobre a certeza das promessas bíblicas e das profecias bíblicas. Um aspecto importante que nós sempre precisamos ter em mente é que quando nós estudamos os livros de Daniel, livro de Apocalipse, algumas das declarações importantes destes livros, o que nós temos ali revelado, é que Deus garante o cumprimento da sua promessa, da sua palavra. Isso é muito claro, por exemplo, no livro de Daniel. Quando o anjo vem confirmar para Daniel a palavra que foi dada, a visão que foi dada a Daniel, e, de certa maneira, em nome de Deus, garantir o cumprimento da profecia. Nós temos no capítulo 12, né, quando o anjo levanta e jura pelo céu e pela terra que a profecia vai se cumprir. Depois, no próprio Novo Testamento, nós temos declarações claras de que a palavra profética ela é confirmada. E eu tenho aqui a passagem de 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos 19 a 21. É um texto conhecido. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, esta é uma afirmação clara que a própria Bíblia relata e afirma de que a palavra profética de fato se cumprirá. Ela é absoluta, ela depende não da vontade humana, mas ela depende de Deus. Se nós compararmos o fluxo da história humana, o fluxo até mesmo da história da salvação, do grande conflito e como ele se move ao longo da história, nós podemos comparar com um rio, um largo e caudaloso rio que vai avançando até o seu final. Dentro desse rio existem peixes, existe todo tipo de criatura e cada uma tenta se mover numa ou noutra direção. Algumas vão até contra a correnteza, mas o rio continua fluindo e finalmente ele vai alcançar o seu destino. Assim é a história humana. Não importa as ambições humanas e os movimentos humanos da história, os movimentos políticos, todas as articulações que são feitas em níveis de governo, em nível de política global, internacional ou nacional, não interessa o que eles estão fazendo. Do ponto de vista bíblico, a história ela se move numa direção apenas. Se move do seu início, lá na criação, para a sua conclusão, que é a redenção, e a consumação do grande conflito entre o bem e o mal. Então, esta certeza, caros amigos, caros irmãos que estão conosco, aqueles que estão aí na igreja, que eu posso ver agora daqui, obrigado porque a câmera está me mostrando, alguns de vocês, e aqueles muitos que estão nos acompanhando pela internet. A história humana ela tem um destino, ela tem um caminho. E esse destino é certo, ele é absoluto, porque Deus está no comando. Mesmo que evidências, muitas vezes externas, ou evidências aparentes possam apontar, às vezes, numa direção oposta. A palavra de Deus nos dá que Deus está no comando da história. E é muito significativo que o último verso, os últimos versos da Bíblia, do último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse,
com tantas profecias que falam sobre o movimento da história, sobre Deus salvando o seu povo e dirigindo a história humana. O livro de Apocalipse termina desta maneira. Eu vou ler aqui para vocês o capítulo 22, os versos 18 a 20, que são os últimos versos do livro. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. E no final, o último verso, verso 20, últimas palavras do livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho, sem demora. Amém. Assim termina a Bíblia. O que é um resumo, o que é uma síntese, é uma garantia de que a palavra profética expressa na Bíblia, começando lá no Gênesis, terminando no Apocalipse, ela vai se cumprir. Porque aquele que garante o cumprimento profético é o próprio Deus, é o próprio Criador, é o próprio Redentor. Assim, meus queridos amigos e irmãos que estão conosco nesta tarde, nós podemos olhar o futuro com esperança, porque nós sabemos que a história está nas mãos de Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, do céu à terra, do início do grande conflito no céu até a sua resolução final, tudo está no controle e no comando de Deus. Embora os seres humanos tenham liberdade para agir, para decidir, para fazer muitas coisas, em termos globais, o fluxo da história avança para sua culminação final na segunda volta de Jesus e os eventos que se seguirão a ela. Assim, meus queridos, nós precisamos viver a vida e olhar a vida, não a partir de teorias humanas, não a partir de sistemas políticos locais, nacionais, mas a partir da perspectiva de Deus, a partir da perspectiva das profecias que Deus faz na sua palavra. E por isso eu gostaria de refletir com vocês um pouquinho sobre os sinais que anunciam a volta de Jesus, a grande promessa, a grande esperança da segunda vinda, e o papel da nossa espera com a nossa mensagem distintiva como igreja, anunciando a relevância de todas aquelas doutrinas que nós temos ensinado ao longo das décadas de existência do Adventismo e, mais do que isso, ao longo dos séculos de existência da vida cristã. Porque a mensagem adventista, a mensagem profética que nós temos para proclamar, ela não começou exclusivamente em 1844. 1844 é um marco, mas de fato a mensagem que nós temos para proclamar começa lá em Gênesis capítulo 1. Ela é confirmada e reiterada por Jesus Cristo, que cumpre as promessas do Antigo Testamento. Mas ela é renovada e reafirmada para o povo remanescente a partir de 1844. Então esta é a nossa visão, né, como igreja adventista. Temos uma mensagem distintiva para o mundo, uma mensagem que nenhuma outra igreja está proclamando, mas que o mundo precisa ouvir. Uma mensagem que se baseia em doutrinas fundamentais da Bíblia, mas cujo objetivo não são as doutrinas em si mesmas, mas são o alvo para o qual estas doutrinas apontam. Aquilo ou aquele que dá sentido a essas doutrinas, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o coração, que é o centro da mensagem do Evangelho. Eu gostaria que vocês que tiverem a Bíblia aí, ou celular, ou qualquer recurso, se vocês puderem abrir a Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, que diz assim: o mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito e a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Na mesma linha, Tiago 5, verso 7 diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra,
até receber as primeiras e as últimas chuvas. Na mesma linha ainda, 1 Tessalonicenses 5, 1-3. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. E eu poderia mencionar texto após texto, que no Novo Testamento, e até mesmo no Antigo Testamento, se referindo ao Antigo Testamento, reafirmam, afirmam, reiteram, repetem esta promessa maravilhosa que Deus tem dado à sua igreja, que é a promessa de que Jesus muito em breve vai voltar. E que, portanto, diante desta promessa, a nossa vida faz sentido. Nós podemos olhar com esperança, com ânimo, o futuro que Deus tem preparado para nós. Enquanto que muitos estão olhando para o futuro com medo, sem saber o que vai acontecer nos anos que se seguirão. Alguns estão preocupados com crise econômica, alguns estão preocupados com a geopolítica do mundo, com as crises, com as guerras. Do ponto de vista da palavra de Deus, tudo o que está ocorrendo hoje são apenas sinais, são apenas prenúncio do maior evento da história humana, que é o regresso, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, para nos levar para morar com Ele para sempre. Dito isto, meus amigos, irmãos, eu queria falar um pouquinho sobre as condições do mundo hoje e como estas condições elas estão apontando para o breve regresso de Jesus. E depois, em seguida, então, eu quero falar um pouco sobre as doutrinas distintivas e a relevância dessas doutrinas para os tempos em que nós estamos vivendo. E o primeiro ponto que eu queria destacar aqui é o seguinte: no passado, especialmente no período aí da União Soviética, havia um grande medo de guerras nucleares ou de confrontação nuclear entre as duas grandes superpotências da época. E as pessoas viviam, de certa maneira, assustadas, né? Os especialistas na política internacional, nas relações internacionais, eles apontavam para essa realidade de que o mundo poderia ser destruído por armas nucleares e tudo poderia acabar pela vontade de governantes humanos. Depois, com a queda da União Soviética e a distensão, digamos assim, das ideologias que dominavam o mundo, de um lado o comunismo, de outro lado o capitalismo, e surgiu um período, a partir aí da década de 90, de uma certa paz. Parecia que o mundo poderia agora marchar para tempos melhores. Mas eis que os eventos dos últimos anos aí têm apontado a uma direção diferente. Nós temos hoje novas tensões no mundo, novos conflitos e situações que estão surgindo em diferentes partes do mundo que nos dão, digamos assim, a impressão de que aquela paz que as pessoas almejavam, esperavam, ela não mais é possível, ou não mais será possível, pelo menos no curto prazo. Existe uma organização em Chicago que é composta de alguns cientistas e estudiosos do mundo da geopolítica internacional, e eles têm lá um relógio que marca mais ou menos as probabilidades de um confronto nuclear. E esse relógio, na época da guerra nuclear, ou melhor, do grande conflito entre a Rússia, a União Soviética, entre os Estados Unidos e a União Soviética, todas aquelas expectativas, aquelas perspectivas de um conflito nuclear, e os ponteiros desse relógio estavam se aproximando da meia-noite. Depois, com a distensão devido à queda do comunismo, esse relógio foi atrasado. Mas hoje, os cientistas daquele instituto de pesquisa, analisando as condições do mundo, eles estão com os ponteiros apontando quase meia-noite, quase lá, devido a todas as confrontações e as possibilidades de confronto que existem no mundo hoje. Então, meus queridos, nós vivemos de fato condições, de muitos sinais, de muitas crises. Não apenas a crise política, que essa é uma questão grave, a crise militar e todos os confrontos e guerras que estão ocorrendo hoje no mundo e que poderão se tornar mais graves,
Bom, nós temos também as graves crises morais que o mundo está enfrentando hoje. Nós temos os conflitos e as crises de identidade na área da sexualidade, diferentes áreas da vida, de estilo de vida. A humanidade, especialmente no mundo ocidental, está abandonando os princípios tradicionais de construção, de entendimento da família, da sexualidade, e se voltando para costumes, se voltando para estilos de vida que muitas vezes contradizem a própria biologia, a própria ciência, a própria existência do corpo humano. Então, nós vivemos numa época de profunda crise, de reconstrução da sociedade, mas quando nós observamos esses eventos que estão ocorrendo hoje, à luz da Bíblia, o que nós percebemos é que tudo isso nada mais são como sinais de que o grandioso dia da volta de Jesus se aproxima. Então, ao invés de ficarmos desesperados e angustiados e tristes, nós deveríamos, ao contemplar estes sinais, olhar para o futuro com a esperança de que muito breve Jesus vai voltar. Isso não significa que a gente deve se conformar com a situação como ela é. Nós, como igreja, como povo, como pessoas, sempre precisamos lutar para melhorar o contexto no qual nós estamos. Nós não queremos que as coisas fiquem piores, embora nós saibamos que elas poderão continuar e piorando de certa forma. Mas nós lutamos sempre pelo melhor do nosso entorno, sabendo que, mesmo que o pior ocorra, ele está dentro do controle de Deus. Então, esta é a realidade do mundo hoje. Todos os eventos, tudo aquilo que nós estamos vendo no mundo, estão sinalizando que Jesus vai voltar muito em breve. E quando nós vamos às profecias bíblicas e nós analisamos os grandes esquemas proféticos de Daniel, de Apocalipse, nós também percebemos que as grandes profecias de tempo da Bíblia, e talvez a profecia mais simples de entender e a mais prática, e aquela que estabelece o padrão para todas as outras, que é de Daniel capítulo 2, dos impérios mundiais simbolizados pela estátua, nós olhamos a profecia e nós percebemos que nós estamos lá no final. Nós estamos lá nos pés, nos dedos da profecia. Quando nós chegamos na profecia de 2.300 tardes e manhãs, a mesma coisa. Nós percebemos que essa profecia já foi cumprida, de tal forma que não há mais profecia de tempo para se cumprir. E nós que estamos cumprindo a missão de Deus de proclamar o Evangelho, não temos mais textos bíblicos para fazer cálculos proféticos. Embora sempre tenham aqueles que queiram fazer cálculos proféticos. Do ponto de vista do quadro geral da profecia bíblica, as grandes profecias de tempo da Bíblia já se cumpriram. Tudo o que a Bíblia nos diz é que agora já não haverá mais demora, ou já não haverá mais tempo, o que significa que não é nosso dever, nossa tarefa, nossa missão fazer cálculos proféticos. O nosso dever hoje como igreja é proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, levar salvação, levar esperança, levar o amor de Deus para as pessoas e levar para elas esta mensagem de que Jesus vai voltar muito em breve e que nós precisamos estar preparados e que nós precisamos estar unidos como povo remanescente para cumprir a missão que Deus nos confiou. Então, este é o quadro que a Bíblia nos apresenta. Esse é o quadro geral das profecias, esse é o quadro geral da missão que a igreja tem de proclamar o Evangelho. Agora, o ponto que eu quero enfatizar nesses momentos agora, indo para a parte final dessa minha reflexão, é o papel das nossas doutrinas fundamentais, ou pelo menos das nossas doutrinas distintivas. O que essas doutrinas têm a dizer, ou qual a contribuição delas para a missão da igreja? Como nós sabemos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela defende alguns ensinamentos bíblicos que outras denominações não defendem. E que muitas vezes nós somos objeto de ridículo, de chacota, por parte de algumas pessoas que entendem que o nosso sistema doutrinário ele é não fundamentado na Bíblia. No entanto, é sempre preciso deixar claro que o sistema doutrinário adventista
nossas doutrinas distintivas como o santuário, né, o juízo investigativo, e doutrinas como a doutrina do sábado, a doutrina da imortalidade condicional do ser humano. Eles são ensinamentos bíblicos. Então, nós não defendemos nenhuma doutrina, muito menos as doutrinas distintivas, com base em escritos que não sejam a Bíblia. Nós temos o endosso, nós temos a confirmação dessas doutrinas nos escritos proféticos da irmã White, mas o fundamento, a base doutrinária está na Bíblia. O papel de Ellen White foi apenas confirmar estas doutrinas e nos dar a certeza de que a nossa interpretação bíblica está no caminho certo. Mas as nossas doutrinas distintivas são doutrinas bíblicas, são fundamentadas na palavra. Então vamos a algumas delas e eu quero agora fazer algumas reflexões sobre o papel dessas doutrinas, sobre a importância desse sistema doutrinal para o tempo do fim. Um ponto importante que nós precisamos manter em mente com relação às doutrinas da igreja. Para algumas pessoas, a doutrina é irrelevante. Existe essa tendência, né, no mundo religioso hoje, o secularismo, devido até o anti-intelectualismo da sociedade. Nós vivemos numa sociedade mais fundamentada no sentimento, nas preferências pessoais, do que no fundamento intelectual das coisas. E nesse modelo, a doutrina às vezes não é importante. Muitas pessoas tentam desvalorizar a doutrina. Mas eu quero dizer para vocês que, do ponto de vista bíblico, a doutrina ela é enfatizada do Gênesis ao Apocalipse. Não pelo valor da doutrina em si, mas porque as doutrinas, os ensinamentos bíblicos, eles revelam aspectos do ser, do caráter, da obra de Deus. Elas revelam a Jesus Cristo, acima de tudo, e, portanto, elas são fundamentais. Sem doutrina, nós não saberíamos a que Deus nós estamos adorando. Sem doutrina, Jesus se tornaria apenas mais um símbolo, né? Ou mais um modelo humano de conduta, mais um ser que nós, digamos, apreciamos, mais um modelo que pode ser até ficcional, ou um modelo de ficção. São as doutrinas que nos afirmam que aquilo que nós cremos, a esperança que nós defendemos, tem base na realidade e que eventualmente elas vão se cumprir. Sem doutrinas nós não temos esta base, né? E doutrina é importante. As pessoas não podem viver de ficção. As pessoas não podem viver de invenção. Um exemplo disso é a história do Papai Noel, né? Papai Noel é uma coisa bonita. As crianças gostam do Papai Noel quando elas são, digamos assim, estimuladas a aguardar o Papai Noel no Natal, para entregar presente, aquela coisa toda, e elas se acordam cedo para ver o que o Papai Noel deixou para elas. E a história do Papai Noel traz muita felicidade para elas. Mas, no momento que elas começam a crescer e elas descobrem que Papai Noel não existe, então aquela história deixa de ter significado. Elas superam aquilo. E elas estão mais preocupadas com a realidade do que com a ficção. Da mesma forma na vida humana em geral. A doutrina é importante, porque ela fundamenta a nossa esperança na realidade da palavra de Deus e na realidade das promessas que Deus fez para nós. Vamos agora tomar como exemplo, como base, uma doutrina, ou a doutrina mais fundamental, mais distintiva da Igreja Adventista, que é a doutrina do santuário. Esta é uma doutrina fundamental, e muitas pessoas pensam que a doutrina do santuário é só Daniel 8,14, mas Daniel 8,14 é a profecia do santuário, que aponta para a purificação do santuário no esquema histórico da realidade da história da igreja, da história do adventismo. Mas a doutrina do santuário ela é bíblica, e ela começa do Gênesis e chega até o Apocalipse. Qual é a importância dessa doutrina? Essa doutrina ela é fundamental porque ela revela, em última instância, o caráter de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo. A doutrina do santuário nos mostra que o Deus no qual nós cremos, o Deus que pede de nós a nossa adoração, é um Deus justo e fiel na realização e no cumprimento de suas promessas. Assim que a doutrina do juízo investigativo, por exemplo, que é um aspecto do santuário, segundo o qual Deus começou a fazer um julgamento no céu em 1844 dos justos vivos
perdão, dos justos mortos, e quando o tempo de graça estiver para se acabar, então vai fazer o julgamento dos vivos, e aí vai acabar o tempo de oportunidade e vão começar os últimos eventos. Essa doutrina, para muitas pessoas, ela parece assim um pouco estranha, um pouco irrelevante. Por que que Deus precisa de um tempo para julgar? Por que que Deus começou um julgamento em 1844 e está levando esse tempo todo examinando o registro dos mortos para finalmente terminar com o registro dos vivos? Por que que Deus não faz isso tudo de uma vez? A questão fundamental aqui é o caráter de Deus. Deus poderia julgar e definir a história da humanidade em um segundo, se ele quisesse. Poder para isso não falta. Ele poderia ter resolvido o problema do pecado no Jardim do Éden. Ele poderia ter destruído Adão e Eva naquele momento. Ou melhor, ele poderia ter acabado com o problema do pecado lá no céu, quando Satanás se rebelou. Mas existe um aspecto mais amplo e mais profundo que tem que ver com a revelação do caráter de Deus. Não apenas para a humanidade, mas para o cosmos inteiro, para a totalidade do mundo criado por Deus. E a doutrina do juízo investigativo, ela é importante, e ela tem uma função extremamente relevante, não porque Deus precisa desse tempo de juízo, mas porque os seres criados, os seres não caídos, também precisam observar o caráter de Deus. Depois que Satanás lançou dúvidas sobre o caráter de Deus lá no céu, e o grande conflito agora se estendeu para a terra, e a grande dúvida que Satanás põe na mente das pessoas é sobre o caráter de Deus. É Deus um ser digno de nosso amor, de nosso louvor, de nossa adoração? Ou é Deus um tirano que tem como objetivo final dominar e subjugar os seres criados? O plano da redenção, justamente ele revela o caráter de um Deus de amor, que apesar da entrada do pecado no mundo, ele está pronto para nos amar e nos perdoar. E a doutrina do juízo investigativo mostra que nesse juízo investigativo, quando se abrem os registros no céu, os seres não caídos podem observar quão justo é Deus ao julgar, ao tomar decisões com relação à salvação ou à perdição de pessoas que professaram crer nele ao longo da história humana. Assim, meus queridos, a doutrina do juízo investigativo ela é fundamental, ela é crucial para que nós possamos entender, apreciar o caráter de Deus. E quando, na segunda vinda, Jesus nos levar para o céu, nós vamos passar 1000 anos no céu. Agora, participando de um outro juízo, que é o chamado juízo milenial, quando nós vamos examinar os registros daqueles que se perderam. E nós vamos verificar por nós mesmos quão justas e amoráveis foram as decisões de Deus em cada caso que foi decidido no Tribunal Celestial. E a irmã White diz que no final, quando o grande conflito chegar à sua resolução final, quando a cidade santa descer, quando Satanás juntar os seus exércitos de pessoas ressuscitadas para agora atacar a cidade de Deus, e naquele momento, quando Deus estiver para destruir os ímpios e extingui-los para sempre, naquele momento, até mesmo Satanás vai reconhecer a justiça de Deus. Então, meus queridos, essas doutrinas distintivas da Igreja Adventista, especialmente o juízo investigativo, elas são relevantes não apenas como uma relíquia histórica, como uma curiosidade teológica, mas essas doutrinas elas são profundamente importantes, porque elas falam de Deus, elas revelam o caráter de Deus, elas revelam para nós quem é esse Deus a quem nós amamos, a quem nós adoramos, quem é o Pai de Jesus Cristo e quem é Jesus Cristo, que morreu por nós para nos salvar. Então, o objetivo final da doutrina não é nos tornar teólogos. O objetivo final da doutrina é nos levar a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. E essas doutrinas distintivas, elas são fundamentais. Na medida em que nós conhecemos a doutrina, na medida em que nós conhecemos o caráter de Deus revelado nessas doutrinas, nós estaremos preparados para enfrentar as grandes crises que se abaterão sobre o mundo nos dias finais da história humana.
haverá enganos, haverá ensinamentos falsos, falsos messias, falsas promessas, falsas teologias de todo tipo. E a menos que nós estejamos firmados nas doutrinas bíblicas, no ensinamento da Escritura, nós poderemos balançar, nós poderemos fracassar. Por isso, meus queridos, vocês que estão conosco nessa tarde, aí na igreja, e também estão conosco pela internet, pelo Zoom, entendam isso, que é de fato o cerne de tudo que eu quero falar para vocês. As doutrinas distintivas da igreja, elas são extremamente importantes, são indispensáveis, porque elas apontam para Jesus Cristo. Agora, um outro detalhe importante. As nossas doutrinas não são coleções desconectadas de ensinamentos. Elas estão integradas como uma pilha de tijolos numa construção. Quando você mexe numa, você altera as outras. Então, há uma integração assim completa entre essas doutrinas. Por exemplo, sem a doutrina da criação, nenhuma outra das 27 doutrinas faria sentido. A doutrina da criação é a base, é o fundamento de tudo, porque sem a doutrina da criação, nós não teríamos a doutrina do pecado, nós não teríamos a esperança da redenção, não teríamos a esperança de que nos eventos finais Deus estará atuando e Deus tem um plano para nos salvar, para nos levar para o céu. Nós ficaríamos perdidos. Mas a doutrina da criação também ela não tem muito sentido sem a doutrina da Bíblia, sem a visão da palavra de Deus, que é a revelação de Deus para a história humana, para o ser humano. E a doutrina do santuário também não faria muito sentido, sem a doutrina da Bíblia e a doutrina da criação. Mais do que isso, a doutrina, por exemplo, da imortalidade condicional do ser humano, que é uma doutrina defendida por muitos poucos movimentos religiosos hoje, talvez se conta nos dedos aí uns 2 ou 3 que ainda defendem algo parecido com a Bíblia. Nós estamos quase que sozinhos no mundo religioso hoje, a doutrina da mortalidade condicional, ou seja, nós não cremos, como igreja adventista, na imortalidade da alma. Nós não cremos que quando as pessoas morrem, a alma vai para o céu, ou vai viver em algum lugar lá, até que ela seja reintegrada com o corpo na ressurreição. Nós não cremos desta forma. Nós cremos no ensinamento bíblico de que na morte existe a dissolução, o ser humano para de existir, ele não existe mais. Mas ele volta a existir na ressurreição. Esse é o ensinamento bíblico. Agora, por que eu estou falando isso? Porque o ensinamento da imortalidade condicional, ele é fundamental para que nós possamos entender a doutrina do santuário. Por que a doutrina do santuário não faz sentido para pessoas de outras denominações religiosas? Ela não faz sentido porque nessas denominações o ser humano é imortal. No momento que o ser humano morre, a alma então vai para o céu. Se isto é assim, então para que juízo investigativo? Já há uma decisão ali na morte, as pessoas quando morrem ou vai para o inferno, ou para o purgatório, ou vai para o céu, então não há nenhuma necessidade de um juízo investigativo. O juízo investigativo, à luz da imortalidade condicional, faz todo sentido. Porque como o ser humano deixa de existir na morte, então é preciso um julgamento. Deus agora vai decidir, não porque ele precise, como eu disse antes, mas porque o universo agora criado, os seres inteligentes não caídos precisam observar, né, a justiça e a garantia de que estes seres humanos que estarão sendo salvos, perdoados e preparados para morar no céu, cujos registros estão sendo agora aprovados lá no céu, de fato são pessoas que aceitaram a Cristo e que não representarão nenhum risco para a nova criação de Deus. Então, essas doutrinas, tanto da imortalidade condicional quanto a do santuário, elas estão profundamente integradas. Uma depende da outra. E a doutrina da imortalidade condicional também ela é fundamental nesses tempos finais da história humana, quando tantos enganos espiritualistas estão penetrando na cultura humana. Hoje é quase que impossível você ler um livro de literatura moderna, assistir um filme, uma produção aí mais recente, algum programa de televisão que não tem algum tema espiritualista, algum tema que aponte na direção da imortalidade da alma.
alguma coisa conectada com a vida após a morte. E a morte, sem dúvida, que é o grande inimigo da humanidade. As pessoas querem derrotar e vencer e superar a morte de alguma forma. E a imortalidade da alma, esta noção de que na morte nós continuamos a existir, esse é o grande engano de Satanás. E a forma que muitos seres humanos entendem lhes dá conforto, lhes dá esperança. Mas esta não é a visão bíblica. A visão bíblica é de que a morte é vencida, não pela imortalidade da alma, mas pela ressurreição, quando Jesus regressar. Assim, meus queridos, esta visão, essa doutrina quase que exclusiva da Igreja Adventista, ela é fundamental para que nós, como igreja, como pessoas, como indivíduos, como famílias, possamos enfrentar os enganos dos últimos dias. E os enganos se tornarão cada vez mais frequentes. E eu diria mais, cada vez mais convincentes. A menos que nós estejamos fundamentados na palavra de Deus, nós poderemos fraquejar, nós poderemos cair. Daí a importância dessas doutrinas fundamentais, daí a importância da gente entender como essas doutrinas, de certa maneira, nos levam para Cristo. A doutrina da imortalidade condicional, ela é fundamental porque ela coloca o foco na ressurreição. Coloca o foco no Evangelho. A imortalidade da alma coloca o foco no ser humano. Eu, quando morro, sou imortal. A minha alma vai para o céu. De certa forma, eu não tenho essa dependência de Deus que eu terei quando eu confio na ressurreição. A doutrina da mortalidade condicional da alma, como ensinada pela Bíblia, como sustentada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela mostra que a esperança final, a derrota final da morte não se dá quando nós morremos e uma suposta alma vai para o céu. Mas a morte derrotada e vencida para sempre, de forma absoluta, na ressurreição dos mortos. Esta garantia já foi dada na ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, ali as primícias ressuscitaram com ele. O Evangelho de Mateus diz que alguns dos santos que dormiram ressuscitaram com Jesus. Ali já foi dada a garantia de que a morte está vencida. Esta vitória, digamos agora, definitiva e final, se dá na ressurreição. E esta é uma esperança que nós precisamos alimentar constantemente. No mundo de tantas tragédias, de tantos enganos, de tanto sofrimento, em que muitas vezes as pessoas são esmagadas pela tragédia do sofrimento e da morte, nós precisamos reafirmar este aspecto fundamental do Evangelho, que é a mensagem da ressurreição, que de fato é um dos grandes temas que o apóstolo Paulo pregava e anunciava e vivia ressuscitar um dia. Portanto, vamos nos gastar, vamos trabalhar, vamos enfrentar o mundo, vamos enfrentar as perseguições, porque ainda que os nossos inimigos nos matem, Deus vai nos ressuscitar no último dia. Então, meus amigos, essas doutrinas, esses ensinamentos da igreja, eles são fundamentais para os dias que temos. Mas eu não poderia concluir as minhas reflexões sem falar sobre um outro tema, uma outra doutrina, extremamente importante. E há várias outras, mas eu vou me focar nessa por questões de tempo. É a doutrina do sábado, né? O sábado também está integrado nas demais doutrinas. O sábado está integrado na doutrina da criação, o sábado está integrado na doutrina do santuário, e o sábado, de certa forma, está integrado também com a própria visão que a igreja tem do ser humano, porque o sábado é, talvez, de todos os mandamentos que Deus nos deu, é aquele, do ponto de vista humano, talvez seja o mais arbitrário. Deus diz assim, Deus separou o sétimo dia da semana, você vai parar de trabalhar no sétimo dia, você vai descansar nesse dia e você vai me adorar. Para algumas pessoas isso é arbitrário. Por que não pode ser na sexta-feira? Por que não pode ser no domingo? Por que não pode ser na quarta-feira? E de fato alguns movimentos religiosos guardam a sexta, outros guardam o domingo. Mas Deus diz, não, é o sétimo dia. É o sétimo dia da semana que eu separei para mim mesmo. E nesse dia, o meu povo vai guardar, vai celebrar a criação, vai me conhecer como Criador e vai me adorar.
E este dia, este mandamento é um sinal entre mim e eles. Este dia mostra quem é o povo de Deus, quem não é o povo de Deus. E do ponto de vista, digamos assim, puramente humano, puramente pragmático, o sábado é um mandamento até certo ponto arbitrário. Porque, ao contrário dos meses, dos anos, que são controlados, né, pelo movimento dos astros, né, o mês é controlado pelo movimento da Lua ao redor da Terra, o ano é controlado pelo movimento da Terra ao redor do Sol. Então, esses outros marcadores de tempo, eles têm, digamos assim, um controle astronômico. Mas o sábado não tem. O sábado é o ciclo semanal. E até hoje os estudiosos estão tentando encontrar a origem do sábado. Onde surgiu o sábado? De onde surgiu essa ideia de 7 dias da semana? Mas até hoje eles não conseguiram encontrar. Não conseguiram provar historicamente. Mesmo indo na antiga Babilônia, na Mesopotâmia e outras civilizações antigas, existem coisas parecidas, mas lá existem ciclos de 10 dias, existem muitas outras coisas, mas a rigor ninguém conseguiu determinar do ponto de vista histórico, com documentos históricos, onde está a origem do sábado, a parte da Bíblia. Somente a Bíblia ensina que a origem do sábado está na criação. Na criação, Deus estabeleceu o ciclo semanal de 7 dias e que permanece ininterrupto, inalterado ao longo da história. Então, a cada 7 dias, no 7º dia da semana, Deus nos manda descansar, Deus nos manda parar e Deus nos manda tirar aquele tempo para adorar, para louvá-lo, para estudar a palavra dele de forma mais aprofundada, de forma mais especial, para ir na igreja, para fazer algo que nós não fazemos ao longo da semana. Então, o sábado, por isso, é esse sinal que nos separa dos outros dias, nesse dia especial. Sábado é o sinal que nos separa daqueles que não creem em Deus, daqueles que creem em Deus e na sua palavra e, portanto, guardam a sua lei. E nos últimos dias da história humana, o sábado, então, vai desempenhar um papel especial. Porque o sábado não apenas é algo bom para a nossa saúde física, porque é importante o descanso, é importante parar, mas o sábado é também um sinal espiritual de que nós cremos no Deus Criador e que nós cremos no Deus Redentor também. Nós temos uma relação especial com Deus. Além do mais, o sábado é um sinal externo de que nós somos o povo de Deus. E o exemplo, a ilustração que eu posso dar para vocês é o seguinte: imagina que você vive num bairro onde nenhum dos seus vizinhos é um guardador do sábado. Eles podem ter religião ou não religião, mas nenhum deles é guardador do sábado. Mas se você estando no meio deles, só o fato de eles observarem que no sábado muda a rotina da casa de vocês, que no sábado tudo se torna diferente, que no sábado você não está limpando o jardim, que no sábado você não está fazendo certas coisas que todos fazem durante a semana. Isso é um sinal já externo de que você é uma pessoa diferente. E assim Deus nos deu o sábado, com esse propósito, com este sinal, que aponta para o Criador, mas também aponta para o Redentor. Mas, em última instância, o sábado não é apenas guardar o 7º dia. O sábado é guardar o 7º dia como memorial de criação e de redenção. Em última instância, o centro do sábado, de fato, é Jesus Cristo. O sábado foi dado para o benefício do ser humano, como o próprio Cristo disse, para que nós sejamos abençoados ao guardar o sábado. Mas, ao mesmo tempo, o descanso do sábado revela o descanso que Cristo nos oferece na salvação e no perdão que Ele nos dá gratuitamente. O sábado nos mostra que é possível parar no 7º dia e descansar em Deus. E nós não precisamos continuar lutando, trabalhando para ganhar um pão no 7º dia, porque Deus nos dá. Aquele dia nós separamos para Deus. E no final da história humana, como eu mencionei antes, o sábado então tem um papel fundamental. E nós como igreja, nós como povo, precisamos estar atentos a isso. Precisamos desenvolver mais a nossa guarda do sábado, a nossa lealdade, fazer com que isso se reflita no nosso estilo de vida e em todos os demais aspectos dos nossos ensinamentos, das nossas doutrinas. Eles precisam, de fato, refletir que nós somos um povo diferente.
Nós não somos um povo que se considera melhor do que outros, de forma alguma. Todos nós somos pecadores. A humanidade inteira é pecadora e depende da graça e do poder de Deus. Mas nós, ao guardar o sábado, ao sustentar certas doutrinas que outros não sustentam, mas que a Bíblia ensina, nós estamos revelando para o mundo que nós temos algo especial. Nós temos algo distintivo para dar para eles. Nós revelamos que nós, de fato, somos o sal da terra. E vocês sabem que o sal, para ter significado, para ter algum tipo de utilidade na comida, ele tem que ser diferente da comida. Porque se o sal tiver o mesmo gosto da comida, ele não tem valor nenhum. O sal só é importante porque quando você põe lá na comida, ele dá o sabor. Ele muda o sabor, porque ele é diferente, é tão diferente que ele muda. Da mesma forma, a igreja remanescente, a igreja adventista do sétimo dia, vivendo nos últimos dias da história humana, ela precisa ser uma igreja diferente, precisa ser um povo diferente, porque somente assim, sendo diferentes, nós seremos o sal que vai dar sabor para uma sociedade tão afetada, tão contaminada, tão machucada pelo pecado e que tão necessitada está da mensagem do Evangelho. Meus queridos irmãos, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dirigir, que Deus possa nos ajudar a entender melhor essas doutrinas, o papel dessas doutrinas, a relevância delas e nos apontar para Cristo e, ao mesmo tempo, e nos preparar para o tempo do fim. Tempos difíceis virão, ensinamentos complexos vão aparecer. Muitas vezes, de uma perspectiva meramente humana, extremamente convincentes. Assombrosos acontecimentos vão sobrevir sobre a terra. E para que nós estejamos preparados quando essas coisas acontecerem, nós precisamos carregar nossas baterias e energias agora. Agora nós precisamos colocar óleo nas nossas lâmpadas, estudar a palavra de Deus, estudar as doutrinas bíblicas, viver essas doutrinas no nosso estilo de vida, fazer com que isso reflita na nossa vida. E assim nós estaremos preparados, não somente para que nós estejamos salvos, mas nós estaremos salvando outros para que se juntem a nós na subida para o céu. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a igreja de vocês, o pastor Gilson e a todos vocês, os que estão conosco aí na internet. Muito obrigado, pastor Gilson, pelo convite, para que eu pudesse estar com vocês e que a graça e o poder de Deus continuem impulsionando esta igreja e a missão que ela precisa realizar. É a minha oração e o meu desejo. Amém.